Fala, nação rubro-negra! Tamo junto de novo para mais um vídeo cheio de emoção, daquele jeito que o torcedor do Mengão gosta. Hoje o papo é quente, é de Libertadores, de bastidores, de decisão e, claro, de tudo que envolve esse momento intenso que o Flamengo tá vivendo. É reta final de temporada, é jogo grande, é pressão, é aquela energia que só o torcedor rubro-negro entende. O clima é de guerra esportiva, mas também de superação, porque teve notícia triste envolvendo os nossos torcedores e também novidades importantes dentro e fora de campo. Então já se ajeita aí, respira fundo e bora para mais uma resenha de quem vive o Flamengo todo santo dia. Antes de entrar no clima da Libertadores, tem que falar do que aconteceu na estrada, com o ônibus que levava parte da nação rumo à Argentina. Foi um susto daqueles. O veículo, que levava dezenas de torcedores animados para apoiar o Mengão, acabou se envolvendo num acidente que deixou todo mundo em alerta. A informação atualizada é que 46 pessoas ficaram feridas. A maioria, graças a Deus, sofreu apenas ferimentos leves, mas teve gente que precisou de atendimento mais sério. 10 pessoas foram classificadas com ferimentos moderados e 4 ficaram em estado grave, incluindo o motorista, que, segundo as informações mais recentes, se machucou bastante. Foi uma correria, ambulância para lá, hospital para cá, e um susto enorme para quem só queria acompanhar o time do coração. O lado bom é que muitos já começaram a receber alta e estão voltando para casa. Outros seguem internados, passando por cirurgia ou observação, mas todos recebendo o apoio necessário. O Flamengo, mostrando que é muito mais do que um clube, entrou em contato direto com as prefeituras de Barra Mansa e Volta Redonda, que ficam próximas do local do acidente, para prestar suporte a todos os torcedores envolvidos. E é isso que diferencia o Mengão, essa união entre clube e torcida, essa corrente de solidariedade que nunca se quebra, não importa o que aconteça. A gente sabe que a nação é enorme e quando um sente, todo mundo sente junto. Agora, virando a chave pro campo, a cabeça já tá voltada para a semifinal da Libertadores. O confronto contra o Racing é daqueles que mexem com o coração. A torcida argentina já começou o espetáculo nas arquibancadas, fazendo festa no El Cilindro de Avellaneda, lembrando até o clima vivido pela nação rubro-negra em 2019. Quando o Flamengo quebrou um jejum de quase 4 décadas e voltou a uma final de Libertadores. O sentimento do Racing hoje é muito parecido com aquele do Flamengo antes da glória eterna, mas a diferença é que o Mengão já sabe o caminho, já tem experiência, já sabe o que precisa ser feito para vencer. O time chegou ontem à Argentina e foi direto pro hotel onde vai ficar concentrado até o jogo. O local é o mesmo em que o elenco ficou quando enfrentou o Estudiantes de La Plata, um pouco afastado da movimentação de Buenos Aires, para garantir aquele foco total. Felipe Luiz comandou o último treino já em solo argentino, ajustando os últimos detalhes, corrigindo o posicionamento e mentalizando o objetivo principal, conquistar a vaga para mais uma final de Libertadores. O grupo está unido, concentrado e consciente de que o jogo é mais do que uma simples partida, é uma chance de fazer história mais uma vez. O Flamengo tem condições de se tornar o único time brasileiro tetracampeão da competição, e isso pesa, motiva e inspira. A expectativa é grande, e o torcedor já sente aquele friozinho na barriga. Todo mundo sabe que Libertadores é diferente, é emoção pura, é onde o coração bate mais forte e o sangue ferve. A torcida do Racing promete pressão, festa, cânticos e provocações, mas o Flamengo precisa manter a cabeça no lugar. O time tem elenco, tem qualidade e tem camisa para superar qualquer ambiente. A responsabilidade é grande, mas a confiança é maior ainda. Esse elenco sabe que não pode entrar pilhado demais, nem disperso. Precisa entrar com equilíbrio, com garra, com aquele espírito vencedor que a gente conhece. E enquanto o elenco se prepara para a decisão, fora de campo também tem movimentação importante. O nome de Pedro voltou a ser assunto, dessa vez na Europa. O atacante, que é um dos grandes nomes do elenco, despertou o interesse do Fenerbahçe, da Turquia. O clube europeu quer montar uma operação para tentar tirar o camisa 9 do Flamengo, apostando no estilo refinado do jogador, que encanta qualquer treinador. Pedro é aquele atacante raro, que sabe fazer o pivô, tem uma finalização precisa e um senso de posicionamento fora do comum. Não é à toa que chama atenção no exterior. Mas a história não é tão simples.
Antes de qualquer negociação com o Flamengo, o Fenerbahçe precisa convencer o jogador, e isso pode não ser fácil. Pedro é muito ligado à família, recentemente teve 2 filhas gêmeas e vive um momento estável no Brasil. Mudar de país, ainda mais para um destino fora dos grandes centros da Europa, pode pesar na decisão. Além disso, o Flamengo não tem pressa nenhuma para vender um de seus principais artilheiros. A diretoria sabe o valor que ele tem dentro de campo e o quanto ele é decisivo em jogos grandes. Então, por enquanto, é só observação. Enquanto isso, outra notícia pegou o futebol brasileiro de surpresa: o lateral Wanderson, do Cruzeiro, está fora da temporada. Depois de uma entrada dura de Gustavo Gomes, o jogador acabou se lesionando gravemente. O lance gerou revolta entre torcedores e analistas, porque, mesmo com a gravidade do impacto, o zagueiro do Palmeiras levou apenas um cartão amarelo. E esse tipo de situação reacende a discussão sobre o critério da arbitragem no futebol nacional. Tem jogador que parece ter imunidade, chega atrasado em todas, bate, e nada acontece. No fim, quem paga o preço é quem está do outro lado, como aconteceu com Wanderson, que agora vai precisar de meses para se recuperar. Mas voltando ao Mengão, o clube recebeu uma notícia inesperada que pode mexer com o planejamento. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para quinta-feira, às 10 da manhã, o julgamento do recurso do atacante Bruno Henrique. O jogador havia sido punido com 12 jogos de suspensão e multa por envolvimento num caso de manipulação de resultados e apostas, mas o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, o que permitiu que ele continuasse jogando enquanto o caso era analisado. Agora, o julgamento final vai definir o desfecho dessa novela. Se o tribunal entender que o jogador deve ser absolvido, ele segue normalmente em campo. Mas, se a pena for mantida, o Flamengo perde uma peça importante justamente na fase mais decisiva da temporada. A expectativa é grande, porque Bruno Henrique é um nome fundamental, especialmente em jogos de mata-mata, onde a experiência e a frieza dele fazem diferença. O clube está confiante numa decisão favorável, mas já trabalha com todas as possibilidades. É o tipo de situação que ninguém queria enfrentar agora, mas que faz parte da realidade do futebol. Enquanto isso, o elenco segue blindado, concentrado e sem deixar que nada atrapalhe o foco. Felipe Luiz, que conhece o ambiente de Libertadores como poucos, tem repetido uma frase dentro do grupo: cabeça fria, coração quente. E é exatamente isso que o Flamengo precisa para passar pelo Racing. É entrar com tranquilidade, mas com a intensidade que o jogo pede. É respeitar o adversário, mas não se intimidar. É jogar com inteligência, mas sem perder o espírito de decisão. O torcedor, claro, já vive aquela mistura de ansiedade e confiança. A nação é imensa e mesmo quem não conseguiu viajar tá preparando bandeira, camisa e coração para acompanhar o jogo daqui do Brasil. Porque quando o Flamengo entra em campo, o país inteiro para. São milhões vibrando juntos, acreditando, torcendo, cantando e empurrando o time, mesmo à distância. É essa energia que faz o Mengão ser diferente, que move o time, que transforma cada partida numa batalha épica. O clima é de decisão, de nervos à flor da pele, de sonho prestes a se concretizar outra vez. E o Flamengo sabe o tamanho dessa responsabilidade. O objetivo é claro: voltar com a vaga garantida e seguir em busca do tetracampeonato da América. Nada de distração, nada de se abalar com provocação ou pressão de torcida adversária. O foco é um só: vencer, convencer e seguir fazendo história. E o que mais chama atenção nesse momento é o ambiente dentro do elenco. Dá para sentir que o grupo está unido, fechado, todo mundo remando na mesma direção. Felipe Luiz tem um papel essencial nisso. Mesmo recém-chegado ao cargo de treinador, ele conseguiu conquistar o respeito do vestiário. Ele fala com calma, tem uma leitura de jogo refinada e conhece o Flamengo por dentro. Sabe o que é jogar uma Libertadores, sabe o peso de vestir esse manto e o quanto o torcedor espera de cada jogador. Ele tem repetido constantemente que a equipe precisa jogar com alma, mas sem perder a cabeça. É aquela velha máxima do futebol: quem deixa a emoção dominar demais, acaba errando. E em Libertadores, um erro pode custar caro. Durante o último treino, Felipe focou bastante na compactação da equipe e na movimentação sem a bola.
Ele quer o time com intensidade do início ao fim, marcando forte, sem deixar o Racing respirar. A estratégia é sufocar o adversário, roubar a bola no campo ofensivo e aproveitar as chances. Ele sabe que o Flamengo, quando impõe seu ritmo, é quase imparável. O elenco tem qualidade de sobra, com jogadores que podem decidir a qualquer momento. A questão é transformar essa superioridade técnica em resultado. E é nisso que o treinador tem batido. A chegada à Argentina foi tranquila, mas o clima no aeroporto já deu um gostinho do que vem por aí. Torcedores do Racing fizeram questão de recepcionar o elenco com provocações, gritos e cânticos. Nada que abale o psicológico de um grupo acostumado a grandes batalhas. O Flamengo se isolou num hotel mais afastado, justamente para evitar confusão e focar 100% no jogo. A logística foi toda pensada para garantir concentração máxima. Alimentação, descanso, horário de treino, tudo programado com precisão. Não há espaço para distração. Enquanto o time trabalha em campo, a diretoria observa os movimentos do mercado. Além da sondagem pelo Pedro, há interesse estrangeiro em outros nomes do elenco, mas a ordem interna é clara: ninguém sai antes do fim da temporada. O foco total é na Libertadores e no Brasileiro, e qualquer conversa sobre transferência fica para depois. O clima interno é de proteção. O clube sabe que propostas tentadoras aparecem nessa época, mas entende que o momento exige estabilidade. E estabilidade é justamente o que o torcedor mais quer. A torcida vem de uma sequência de anos intensos, com títulos, crises, vitórias históricas e derrotas doloridas. E agora, mais uma vez, o Flamengo tem a chance de escrever um novo capítulo de glória. É por isso que cada detalhe é tratado com o máximo de cuidado. A comissão técnica estuda o adversário nos mínimos aspectos. Vídeos, estatísticas, análise de posicionamento, comportamento em bola parada, tudo é observado. O Racing é um time que joga com intensidade, empurra o adversário pro erro, usa muito bem o apoio da torcida. Mas o Flamengo tem mais elenco, mais experiência e jogadores acostumados a esse tipo de ambiente hostil. Nos bastidores, o clima é de confiança. Jogadores experientes como Everton Ribeiro, Davi Luiz e Arrascaeta têm papel fundamental nesse momento. São eles que ajudam a manter o equilíbrio, que conversam com os mais jovens e reforçam o peso dessa camisa. Felipe Luiz tem elogiado bastante o comprometimento do grupo, principalmente pela forma como todos estão encarando essa semifinal. Ninguém quer saber de favoritismo, a mentalidade é jogo a jogo, minuto a minuto, como manda a cartilha da Libertadores. A torcida, por sua vez, já fez a parte dela. Mesmo com o susto do acidente na estrada, a nação se espalhou pela Argentina. São milhares de rubro-negros que cruzaram fronteiras, viajaram horas e horas, só para cantar e apoiar. Em cada rua de Buenos Aires, dá para ver uma camisa vermelha e preta. É uma demonstração de amor absurda, algo que só quem vive o Flamengo entende. A presença da torcida é um combustível a mais pro elenco, uma força invisível que empurra, motiva e faz o impossível parecer possível. Enquanto isso, o clube continua acompanhando de perto a situação dos torcedores feridos. Dirigentes mantêm contato direto com hospitais e autoridades locais, garantindo que ninguém fique desamparado. O Flamengo sempre teve esse compromisso com sua torcida, e em momentos como esse, essa relação se mostra ainda mais forte. O clube não é apenas um time de futebol, é uma família gigantesca que se apoia em qualquer situação. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol carioca entrou em ebulição depois que o STJD decidiu devolver 3 pontos ao Flamengo, e o efeito imediato parece ter colocado o clube em uma posição de destaque na liderança do campeonato. Nos bastidores, comenta-se que a decisão judicial não pegou ninguém de surpresa, mas ninguém esperava que tivesse um impacto tão explosivo no cenário esportivo. Entre torcedores e comentaristas, a sensação é de que o Flamengo ganhou uma nova vida na disputa, e isso gerou uma onda de especulações sobre o futuro da competição. Nos corredores do futebol, há quem diga que a devolução dos pontos pode alterar completamente a estratégia de outros clubes, que agora estariam repensando suas táticas para tentar alcançar o time rubro-negro.
É praticamente unânime a percepção de que a equipe carioca volta ao topo com força e moral reforçados, e que isso pode influenciar não apenas o rendimento em campo, mas também o mercado de jogadores. Alguns agentes estariam aproveitando o momento para sugerir reforços estratégicos, aproveitando a visibilidade do Flamengo em um instante de grande destaque. A torcida, como não poderia deixar de ser, parece estar dividida entre euforia e cautela. Nas redes sociais, multiplicam-se memes, comentários e teorias sobre o impacto da decisão, enquanto nos bares e arquibancadas, a conversa gira em torno de quem realmente sai ganhando com a movimentação do STJD. Entre jornalistas esportivos, o burburinho é intenso. Há quem aposte que o retorno dos pontos pode funcionar como um catalisador para uma sequência impressionante de vitórias, enquanto outros mantêm o pé no chão, lembrando que ainda há muita competição pela frente. Nos clubes rivais, a repercussão é igualmente palpável. Nos bastidores, treinadores e diretores tentam avaliar como reagir a uma situação inesperada que, de repente, mudou a tabela e provocou debates acalorados sobre justiça esportiva e regulamentos. Alguns apostam que a decisão pode abrir um precedente importante, influenciando casos futuros e reforçando a sensação de que o futebol brasileiro vive momentos de alta volatilidade fora de campo. Em meio a tudo isso, o Flamengo se movimenta com cautela e confiança, consciente de que cada ponto devolvido aumenta não apenas a pressão sobre os adversários, mas também as expectativas sobre si mesmo. Rumores indicam que dentro do clube há um clima de otimismo contido, misturado a estratégias discretas para manter a equipe focada, evitando que a euforia se transforme em pressão desnecessária. Entre os torcedores, a narrativa do renascimento do time já circula com força, e parece impossível ignorar o efeito imediato da decisão, um Flamengo revitalizado, no topo, e com todos os olhos voltados para o que pode vir a seguir. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!